hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Sente o ar denso da incerteza, como um véu sobre o seu rosto, obscurecendo as formas familiares do seu próprio ser. Essa névoa, tecida por mil vozes externas, por narrativas conflitantes que se chocam dentro de você, pode paralisar a mente, tornando cada decisão um abismo, cada pensamento uma armadilha. O peso dessa confusão, a sensação de não ter um chão firme sob os pés do seu intelecto, não é um defeito, é na verdade um chamado, uma ferida aberta que anseia pela luz do autoconhecimento, não para ser fechada apressadamente, mas para ser observada, compreendida em sua vasta e complexa paisagem. Aqui, validamos essa dor. Não a tratamos como algo a ser consertado rapidamente, mas como um portal para a verdade mais crua neste espaço. Não oferecemos respostas prontas, nem o bálsamo doce de certezas superficiais. Aqui, nós ousamos desempacotar as verdades desconfortáveis, pois a verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Ela exige que você se curve à realidade, mesmo quando ela rasga suas ilusões mais queridas. A ilusão de que o autoconhecimento é uma jornada suave, um caminho pavimentado por afirmações positivas, é uma das maiores armadilhas da modernidade. A verdadeira compreensão de si mesmo é, na realidade, um confronto brutal, um despir de camadas que você construiu ao longo da vida, sustentadas por medos, expectativas alheias e a cômoda certeza de quem você acha que é. As 3 dúvidas filosóficas que exploraremos hoje não são enigmas para serem resolvidos e arquivados. Elas são ferramentas afiadas, martelos socráticos que desmantelam suas fundações falsas, expondo a estrutura verdadeira e muitas vezes assustadora que jaz por baixo. Elas não prometem a paz imediata, mas a coragem indomável para confrontar o abismo interior, para se lançar na escuridão da incerteza e, a partir dela, forjar sua verdadeira natureza. Friedrich Nietzsche nos sussurrou: o homem é algo que deve ser superado. Sua natureza não é estática, não é um destino fixo, mas um projeto incessante de superação, de ir além daquilo que você é hoje para se tornar aquilo que você pode ser. Esta jornada não é para os fracos de coração, mas para aqueles que sentem a urgência de viver uma vida mais autêntica, mais íntegra. Ela exige que você abrace a dúvida como o início da sabedoria, que desaprender seja o seu novo aprender. Além da certeza, reside a verdadeira compreensão. Este é o seu convite para uma intimidade profunda com a verdade, a razão, a lógica e a própria realidade. Questionar tudo, começando por si mesmo. Esta é a sua dose diária de provocação intelectual. Olhe para o espelho. O que o Voca vê é uma imagem fixa, imutável. Essa crença é uma ferida profunda, a de que sua identidade é um dado adquirido, um presente da sociedade ou da genética, não uma escolha contínua. O medo de não ter um eu sólido pode paralisar. Muitos se agarram à ilusão de que existe um eu verdadeiro, esperando para ser descoberto, como se a vida fosse uma escavação arqueológica. Mas sua natureza não é uma estátua a ser desenterrada, e sim uma obra em constante devir, redefinida a cada ação e reflexão. Quando o eu se desintegra, a verdade contraintuitiva se revela. A libertação reside em aceitar essa fluidez. A ilusão cartesiana do eu penso, logo existo nos aprisionou. Mas o budismo, com Anitta, ensina que não sou, mas me torno. Jean-Paul Sartre. No existencialismo, ecoa que a existência precede a essência. Sua essência é criada por suas. Você é o escultor. Para desconstruir narrativas limitantes e reconstruir uma identidade mais autêntica,
proponho a tese do artista de si, Emetrus Passos. Primeiro, o inventário do eu social. Observe as expectativas e rótulos impostos. Segundo, o desafio do vazio existencial. Permita-se sentir o desconforto de não ser nada disso, de flutuar na incerteza. É nesse vazio que a verdadeira criação começa. Terceiro, a criação deliberada do próximo eu. A partir desse vazio, escolha quem você deseja se tornar a cada dia, sem a ilusão de um eu final. Pense na metáfora do rio de Heráclito. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas. E o próprio ser já se modificou. Sua verdadeira natureza não é um ponto de chegada estático, mas o fluxo incessante da sua própria transformação. Abrace essa dança. Você está pronto para fluir? Você já sentiu o gosto amargo de uma escolha que parecia sua, mas no fundo sabia que não era? Essa dor da inautenticidade, o cansaço de agir contra sua própria vontade por conta de pressões invisíveis ou condicionamentos ocultos, é um fardo pesado. Nos iludimos ao crer que somos arquitetos puramente racionais de nosso destino, ignorando o abismo dos vieses cognitivos e dos impulsos inconscientes que moldam cada passo, sabotando a autêntica autonomia. Mas e se grande parte da sua livre escolha for uma dança complexa entre biologia, ambiente e condicionamento social? O fantasma do determinismo não é uma ameaça, mas uma verdade a ser confrontada. Filósofos como Spinoza e Schopenhauer já apontavam para as correntes invisíveis que nos movem, desafiando a expectativa de controle absoluto. A neurociência hoje ecoa que somos em parte autômatos conscientes, operando sob a influência de gatilhos e padrões arraigados. Sua verdadeira natureza não está em negar isso, mas em se tornar consciente dos fios que tecem suas decisões, para desarmar esses gatilhos mentais e ampliar seu campo de escolha. Proponho o mapa mental do autômato consciente. Observe como vieses como o da confirmação, menos a tendência de buscar informações que validem suas crenças pré-existentes, ou vice da encouraging, a dependência excessiva da primeira informação que você recebe e a aversão à perda, menos o medo de perder algo, que pesa mais que o desejo de ganhar algo equivalente, sabotam sua autonomia. Identifique-os em seu dia a dia. Ao reconhecer essas forças, você não se torna menos livre, mas sim mais consciente das suas limitações. E é nessa consciência que reside a possibilidade de uma escolha mais autêntica. Pense na corrente invisível de Platão. Assim como os prisioneiros na caverna viam sombras e as tomavam por realidade, você toma seus impulsos e condicionamentos por livre vontade. A liberdade reside em enxergar as correntes que te puxam, não em negá-las. Sua verdadeira natureza se revela não na ilusão de um controle absoluto, mas na sabedoria de perceber as influências e, a partir daí, escolher com mais profundidade e autenticidade. Você está pronto para ver as correntes que o prendem? Você sente o nó na garganta quando uma certeza antiga começa a balançar? Essa é a ferida da estagnação intelectual. O desconforto com o questionamento profundo. A preferência pela verdade que confirma o que já se acredita. O medo de desmoronar as certezas que parecem essenciais para sua identidade é real, mas a distorção maior é o mito da certeza como paz. A ausência de dúvida não é um sinal de sabedoria ou segurança, e sim um sintoma de dormência intelectual, uma barreira para o crescimento genuíno. Sua mente, em sua busca incansável por conforto, tem um sistema de defesa. Ela anseia pela dopamina da resposta certa e foge do cortisol do desconforto cognitivo. Essa dinâmica sabota a sua capacidade de questionar e de se aprofundar na sua verdadeira natureza. O cérebro, por natureza, prefere a familiaridade, mesmo que ela seja uma prisão confortável. Ele resiste à dissonância, aquilo que o força a pensar de novo, a reavaliar
para forçar seu cérebro a abraçar a dissonância cognitiva. Proponho o exercício socrático da autocrítica radical. Questione suas premissas mais fundamentais. Como René e Descartes. Duvide de tudo que pode ser duvidado. Quais são as crenças que você nunca ousou tocar? Por que elas são tão sagradas? Ao fazer isso, você não as destrói, mas as examina, as fortalece ou as substitui por algo mais honesto. Essa dúvida metódica é uma lente afiada para revelar suas premissas ocultas e fortalecer seu pensamento crítico. É um caminho para aprofundar sua intimidade com a verdade, mesmo que ela seja incômoda. Pense no labirinto de Borges. Assim como em um labirinto, a única forma de encontrar a saída ou a si mesmo não é seguir o caminho mais óbvio, mas explorar cada beco sem saída, cada encruzilhada de incerteza. A verdade não está no centro, esperando para ser descoberta pronta, mas na jornada da exploração incessante. Sua verdadeira natureza não é uma resposta, mas a pergunta que você continua a fazer. Você está pronto para se perder para si? Encontra. Você sente o fardo pesado de ter que ser alguém diferente para cada ambiente? Exausto pela necessidade de validação externa? Essa aí é a dor do eu performático. A sensação de que seu eu genuíno se perde sob o olhar alheio. É uma ferida que sangra lentamente, alimentada pelo mito da aprovação como essência. A distorção de que seu valor e sua natureza são definidos pela aceitação ou rejeição dos outros transforma sua identidade em um produto do desejo alheio. Uma máscara que você usa até esquecer o rosto por baixo. Mas a verdade é que não. Existe um eu unificado, esperando para ser descoberto, intocado pelas interações. O eu para si, sua consciência e liberdade intrínsecas. Está em constante diálogo com o eu para o outro. A forma como você é percebido e moldado pelo olhar alheio. Jean-Paul Sartre nos revelou essa expectativa quebrada. Somos fundamentalmente livres e responsáveis por quem nos tornamos, mas também somos constantemente objetificados pelo olhar do outro. Sua verdadeira natureza não está em negar essa tensão, mas em compreendê-la. Para identificar e desativar os gatilhos da aprovação social, proponho o ritual do desmascaramento. Observe em quais situações você muda seu comportamento ou suas opiniões apenas para agradar. Sinta o desconforto dessa inautenticidade. A filosofia estoica, através de pensadores como Epicteto, pode blindar sua paz interior contra a tirania das opiniões alheias. Sua sabedoria nos ensina que só podemos controlar nossas próprias ações e julgamentos, não a percepção dos. Ao internalizar isso, você fortalece sua autonomia, tornando-se menos vulnerável ao aplauso ou à crítica externa. Pense no teatro da vida de Shakespeare. Todo o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres, meros atores. Sua verdadeira natureza não está na peça que você encena para os outros, nem no papel que você representa. Ela reside na sua capacidade de reconhecer o papel, de sair do personagem quando a cortina se fecha e de ser o diretor da sua própria existência. A liberdade não é a ausência de papéis, mas a consciência de que você pode escolher qual papel desempenhar e quando. Você está pronto para tirar a máscara e encarar quem você é quando ninguém está olhando? Você sente a angústia da busca incessante por um propósito maior, que parece nunca chegar? Essa frustração, a paralisia ou o niilismo passivo, a sensação de que sua vida carece de significado, é uma ferida profunda. Ela é alimentada pelo mito do destino revelado, a distorção de que o sentido da vida é algo a ser descoberto, um mapa pré-existente, em vez de algo a ser criado ativamente por você, momento a momento. Mas a verdade contraintuitiva é que a liberdade reside no absurdo. Aceitar a ausência de um sentido inerente no universo, como nos ensinou Albert Camus, é o primeiro passo para forjar seu próprio significado. Isso liberta sua verdadeira natureza da tirania de expectativas externas,
ou divinas. Know how am, propósito universal, esperando por você. Há apenas o vazio. E nesse vazio, a tela em branco, onde você pode pintar seu próprio sentido, para construir significado, através da ação, do compromisso e da criação, mesmo diante da indiferença cósmica. Proponho a alquimia do sentido pessoal. Não espere por uma revelação grandiosa. Encontre propósito nos pequenos atos, nas relações que você cultiva, nas habilidades que desenvolve, na beleza que você percebe e cria. O Zen Budismo nos ensina a plenitude do agora, a única fonte de propósito e significado. O sentido não está no futuro distante, mas na intensidade com que você vive cada presente. Pense no Sísifo de Camus, o herói condenado a rolar uma pedra-montanha acima apenas para a viela rolar de volta. Sua verdadeira natureza não está em encontrar um sentido preexistente para a tarefa, mas encontrar a alegria e a rebelião na própria jornada, no esforço incessante. É em desafiar o absurdo com sua própria existência, com a sua capacidade de criar valor onde não há, que você se revela. Você está pronto para carregar sua própria pedra com um sorriso? Sente o eco das perguntas que ressoaram em seu peito? Percebe como essas 3 dúvidas filosóficas não foram obstáculos a serem evitados, mas portais que se abriram para um abismo e, paradoxalmente, para uma autoconsciência mais profunda, mais visceral, mais autêntica, a jornada através de o espelho que mente. A farsa da escolha livre e o perigo da verdade confortável não buscou oferecer respostas fáceis, mas sim a coragem para despir as camadas de quem você acha que é. Validamos a dor de cada desilusão, de cada certeza desfeita, pois é nessas rachaduras que a luz da verdade pode finalmente penetrar. O poder de abraçar a incerteza, de se render à vulnerabilidade intelectual, é a ferramenta mais afiada para esculpir seu eu autêntico. Não há força maior do que a de quem se permite não saber, de quem ousa questionar o próprio chão sob os pés. É na fluidez da identidade, na consciência das correntes invisíveis que nos movem na rebélio contra a busca por um propósito externo, que sua verdadeira natureza emerge. Ela não é um ponto fixo, mas a capacidade de se transformar, de escolher, de criar sentido onde o universo não o impôs. Convido você a viver uma vida de questionamento incessante, que a busca seja a própria revelação que o cada duvida, seja um convite para ir mais fundo, para desaprender, e assim, aprender novamente com os olhos da alma. A verdade, como Nietzsche nos sussurrou, é que o que não me mata, me fortalece. A confrontação com essas dúvidas existenciais, por mais dolorosa que seja, por mais que rasgue as ilusões que um dia o protegeram, é o caminho para a superação. É o fogo que forja uma força interior inabalável, uma resiliência que só nasce da intimidade com o absurdo e com a própria realidade. Sua verdadeira natureza não é um segredo a ser guardado, mas uma chama a ser alimentada pela coragem de duvidar, de se desconstruir e de se reconstruir infinitamente. Voc est on, pronto para carregar essa chama, para ser o artista da sua própria existência, mesmo na escuridão.